Olá, tudo bem? Graças a Deus. Nós estamos aqui novamente com o nosso estudo e hoje é um assunto muito interessante e muito necessário como guardiã do lar. Vai falar de perdão. E eu quero ler aqui o primeiro versículo que está em Lucas 17:3, que vai dizer: olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E eu também quero ler Efésios 2, do 3 ao 13, que vai dizer assim: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas de sua graça, pela sua benignidade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentis na carne, e chamados incircuncisos, pelo que na carne se chamam circuncisão, feito pela mão de homens, que naquele tempo estáveis em Cristo, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estávamos longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Então, esse estudo de hoje, que está falando do perdão, é só para a gente trazer na memória, trazer na lembrança, todas as vezes que nós pensamos ou guardamos mágoa e não conseguimos liberar aquilo que nos feriu, aquilo que não saiu como nós queríamos, de que o perdão ele é necessário, ele é algo muito necessário. Não estou falando que é fácil, porque não é fácil, mas é algo simples. Por quê? Porque não vem de nós, ele vem de Deus. E tudo que é de Deus já está pronto, já está preparado. Aqui no livro que nós estamos estudando vai dizer assim: o perdão não é algo fácil ou simples, mas é um mandamento de Deus, assim como o amar ao próximo. Conheço várias pessoas que morrem aos poucos vencidas pela amargura, por causa de algo que aconteceu no passado e não consegue perdoar. Todos nós conhecemos isso, pessoas rancorosas, amarguradas, ressentidas, feridas da alma, e que por causa de alguma coisa que aconteceu há muito tempo não conseguem se libertar disso e põe a expectativa nesse sofrimento e fica naquele estado de autocomiseração, sempre se lembrando que não pode confiar nas pessoas, que não pode fazer de novo, que não pode errar de novo, que não vai dar crédito, e fica comparando todos os outros como se todas as outras pessoas fossem aquela que a magoou, que a feriu, que traiu, que, enfim, que fez, né, com que ela se sentisse tão machucada. Então, perdoar na verdade, é permitir que o outro se aproxime de você de maneira que, com falhas, com defeitos, assim como você tem, assim como eu tenho, todos temos. E aqui em Efésios está muito claro isso. Não existe nenhum que não tenha esse pecado, não existe nenhum que pode dizer: comigo não acontece nenhum erro, porque não existe isso diante de Deus, nem diante das pessoas. Por quê? Porque nós não conseguimos entender exatamente, plenamente, o que a outra pessoa está sentindo e como nós podemos agir com ela em todo o tempo, porque nós erramos até conosco mesmo, porque muitas vezes o nosso próprio coração nos engana. Então, como é que nós podemos dizer que isso, nós não vamos errar com as pessoas? Então, quando nós dissemos que não podemos perdoar uma pessoa que errou conosco, é porque nós estamos dizendo também que nós não merecemos perdão quando erramos. Só que quando a gente olha por esse ângulo de nós, aí nós sempre temos uma desculpa para dizer, para justificar por que nós erramos.
E é isso aqui que o Senhor está tratando conosco aqui em Efésios, que Ele está dizendo que nós temos que sempre trazer a memória disso, que Deus, quando Ele nos amou, Ele não transferiu a culpa para ninguém, não trouxe a culpa de ninguém para nós, mas Ele nos amou primeiramente, nos doou primeiramente, para que desta mesma maneira nós fizéssemos. Então, aqui no livro ainda vai dizer assim: o problema começa quando o rancor toma conta do seu coração e daí você deixa de aproveitar bons momentos, porque você fica pensando naquilo. Então, assim, às vezes aparece uma pessoa boa para conversar com você, para ser sua amiga, para estar com você, e você não consegue porque você não perdoa uma outra pessoa que veio antes dessa e traiu. Ou às vezes você não consegue amar os seus filhos porque o seu esposo está te magoando. Aí, como você está rancorosa, ressentida, magoada, ferida, aí você usa os filhos para poder chantagear, você usa os filhos para poder se mostrar o quanto que você está machucada, está ferida, está magoada. E aí, quantos que já não viu, né, situações como essa de famílias inteiras caminhar cada dia mais para o precipício, porque os pais começam a usar os filhos um contra os outros, e aí começa a ficar muito difícil. E aí, o que acontece aqui? Uma pessoa se enche de mágoa, se enche de fúria, se enche de ressentimento e começa a colocar todos os membros da família no mesmo nível daquela pessoa, ao invés de fazer uma escolha consciente de perdoar e de aproveitar os momentos e também de separar os níveis, né? Como a gente já estudou no projeto do planejamento, sobre separar os níveis de relacionamento que você tem. Porque aí você vai ter menos expectativa, você vai se ferir menos, e aí você vai chorar menos, você vai ser mais satisfeita com o que você está recebendo em troca. Então, separar o nível. Qual é o nível de relacionamento com o teu esposo, o que você pode esperar, ou melhor, o que você não deve esperar. E o nível de relacionamento com os seus filhos, o que você não deve esperar. E como que você deve educar, tratar, pedir perdão quando você errar e também perdoar quando eles errarem. E perdoar de maneira sana, de maneira consciente, de maneira conversando, falando a verdade. Deus, Ele tem o maior interesse na nossa felicidade, Ele tem o maior interesse na nossa alma, na nossa emoção sarada, na nossa emoção diariamente constante, capaz de promover a alegria no ambiente onde nós estamos. Então, toda vez que nós escolhemos colocar amargura, tristeza, medo, desespero, angústia, chateação dentro de nós, nós estamos desagradando a Deus e descumprindo esse mandamento do perdão, que aqui o Senhor Deus falou conosco em Lucas, né, onde Ele disse que nós temos que primeiro olhar para nós, para depois nós entendermos que nós precisamos perdoar o outro. Porque quando nós olhamos para nós e vemos que nós falhamos e que mesmo assim o Senhor nos perdoou, então nós vamos entender que o pecado do outro não é diferente do nosso, que ele também merece perdão. Amém, irmãs? Eu conto com vocês no próximo vídeo. Deus abençoe vocês.